Salve, galera maravilhosa, que é o professor Pablo Jamilk. Estou aqui com o meu super brother, professor Sidney Martins. E hoje nós começamos mais um programa Os Literatos, transmitido simultaneamente em duas redes. Esteja você no Instagram ou no TikTok, você está aí acompanhando e já é a hora de você esmigalhar esse like, deixar o like marotão para eu saber que você está assistindo e que você está curtindo isso, né, Sidney? Com certeza. Fala, galera, tudo jóia? Na semana passada nós falamos sobre Machado de Assis. Se você não viu, veja, porque está sensacional. Comecei fazendo uma brincadeirinha e hoje também não poderia ser diferente. Eu fiz uma brincadeira com o Pablo no dia que ele decidiu escolher o Carlos Drummond de Andrade. Eu falei assim, eu sei uma curiosidade sobre ele. Ele com certeza gosta de comer pão de queijo de Minas Gerais, né? Mas hoje eu fiz outra brincadeira. Vocês já perceberam que a voz do Pablo não tá aquela voz aveludada, mais forte, assim, coisa e tal. Tá mais, né, fraquinha, porque o Pablo pegou uma virose. E eu falei, a culpa também é do Carlos Drummond, que é farmacêutico, mas não exerceu a profissão. Aí não pôde ajudar o Pablo. Tem toda a razão. Aliás, essas são duas curiosidades dentre todas as outras que você vai aprender nessa nossa live. Lembrando que o programa Os Literatos é transmitido ao vivo toda quinta-feira, às 14 horas, e depois ele fica nas plataformas de streaming, tanto em vídeo quanto nas plataformas de podcast em áudio, tá? Nós estamos agora nessa vibe de escolher autores e falar sobre os autores, porque é muito legal, cara, você conhecer coisas diferentes, né? Tipo, o que a gente falou do Machado semana passada foi um presente literário, né? Há muitos professores que estão aqui, muitos alunos do curso de letras, muitos curiosos, amantes de literatura, né? Então o pessoal que passa por aqui é sempre um pessoal muito, muito legal. Eu vou começar, antes da gente começar a nossa análise, Sidney, deixando aqui o boa tarde para o pessoal que já entrou comentando. O Henrique, ele já chegou dando três, sabe, perguntaças ali, saca? Já mandou 3 comentários. Lucas Tavares, Ângela Silva e Andréa Guerra. Pessoal que já entrou aí, já fez o serviço, o trabalho de deixar o like também. Então, vamos começar o nosso trabalho. Só vou ler aqui o que o pessoal falou pra gente, tá? Obrigado, amor. É porque ele tem uma água ali também. Parabéns pela iniciativa de vocês falarem sobre autores específicos da nossa literatura. Drummond tem uma obra incrível, poeta maior, na minha opinião, o maior poeta brasileiro. Ele também diz, e já deixa a minha pergunta, qual é a real diferença entre Drummond e Bandeira, Manuel Bandeira? Eu li alguns livros da obra dos dois e me parece que o Drummond traz temas mais interessantes em sua poesia. Vou responder isso para você depois. O Lucas Tavares mandou, ansioso pelo episódio de hoje, mas só hoje vou poder assistir ao vivo pela primeira vez. Ai, que legal. Parabéns pelo trabalho. Então hoje a gente vai tentar fazer o trabalho ainda mais prazeroso para você. Aliás, para nós também está sendo, porque do lado do nosso estúdio tem um ninho de pássaros. Tô Vocês ouvindo. conseguem escutar? Agora não cantaram, só de sacanagem. Então eles ficaram com vergonha. Mas a gente está aqui falando para vocês, é quase bucólico. Verdade. Né? A Ângela falou, boa tarde, turma, boa tarde, queridos professores. E a Andréia mandou abraços para a Bárbara. Então, vamos começar, Sidney? Sim. Falar? Eu gostaria de falar algo que todo mundo sabe, mas eu vou falar de um jeito diferente. Por favor. Vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, mineiro, todo mundo sabe, nasceu em Itabira em 1902, faleceu em 1987, ou seja, viveu 85 anos, grande parte de sua vida viveu no Rio de Janeiro, tanto que tem uma estátua dele na orla de Copacabana. No posto 6, né? E exatamente baseada numa fotografia, porque ele costumava sentar naquele banquinho, provavelmente para refletir sobre a vida e, né, ter um momento de paz ali perto da praia e pensar sobre as coisas do mundo e escrever sobre elas também. Mas ele, durante muito tempo,
não saiu de fato de Itabira. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês, que é um trecho da Confidência do Itabirano. Já manda esse poema inteiro, ele é maravilhoso. Eu peguei só um pedacinho aqui, ó. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. E aí eu queria falar sobre isso, porque, por exemplo, ele tem, e a gente obviamente vai falar muito sobre isso, e foi até o comentário do rapaz, li alguma coisa de Manuel Bandeira, li sobre Drummond e me parece que a obra de Drummond tem temas mais interessantes. Uhum. Isso é subjetivo, obviamente, mas ele tem temas densos de fato. Ele trabalha muito a questão do existencialismo e quando ele diz que era triste, tem um fator interessante. Quando nós saímos de um local onde passamos nossa infância, obviamente existe ali uma nostalgia, porque é na infância que formamos a nossa personalidade. Eu, por exemplo, morei até meus 20 anos numa rua de Rocha Miranda e todos os meus sonhos hoje, com 40 anos, se passam na casa onde eu morei. Tipo, eu não sonho na casa onde eu moro hoje. Eu não sonho nas casas por onde eu morei. Eu sonho na casa onde passei minha infância. Agora, eu não tenho conhecimento nem psicológico, nem espiritual para tentar justificar essa situação, mas é fato que nós somos apegados ao local onde construímos a nossa identidade, a nossa personalidade. E por que ele é triste? Porque ele, obviamente, tem saudade de sua infância, mas o local onde ele morou não existe mais. Uhum. Porque ele morava numa fazenda e a fazenda foi vendida para Vale do Rio Doce. Onde é a Vale do Rio Doce, a segunda maior empresa de minério do mundo, é onde morava Carlos Drummond de Andrade. Por isso que ele coloca aqui esse pedacinho, ó. Ele coloca aqui, orgulhoso de ferro, porque onde ele morava hoje é um local de extração de minério. E o melhor, quer ver? Eu vou fazer questão de pegar esse poema aqui, porque ele continua com o tema do ferro no mesmo poema. Quer ver? Confidência do Itabirano. Ó, esse poema é lindo, cara. Acho que é um dos melhores poemas dele. Veja. Eu trouxe um inteiro hoje. Eu trouxe um inteiro propositalmente. Tem um aqui inteiro. Olha lá. Confidência do Itabirano, Carlos Drummond de Andrade. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. Esse paradoxo aqui é muito bonito, né, cara? O hábito de sofrer que tanto me diverte. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Cara, aí eu fico pensando nesse poema. Se você já tem aí uma certa idade, assim como eu e o Sidney, você já é capaz de pensar a esse respeito. Quando você pensa na tua infância, quando eu penso na minha infância, a minha infância foi num bairro de Cascavel chamado bairro Guarujá, que, diga-se de passagem, apesar de ser um bairro da periferia de Cascavel, ele era um berço cultural. Muitos dos artistas que saíram de Cascavel e foram para outros lugares, inclusive fazendo sucesso internacionalmente, saíram do Guarujá.
É o que hoje a galera chama de Cascavel Velho? Fica não, ainda se chama bairro Guarujá. Ele é bem na entrada de Cascavel, só que quando você entra, você vai para a direita, em vez de ir para a esquerda, que daí na esquerda você teria naquele mesmo caminho ali o Santa Cruz. E aí, cara, eu cresci lá, e do momento em que eu vivia lá, eu me lembro de algumas coisas. Então, o campinho onde eu jogava bola, que não era um campo, na verdade era um pedaço de grama que havia ali, com várias árvores, daí você emulava os gols, né, e tudo mais. E muito da minha infância, da minha adolescência, eu passei ali, subindo naquelas árvores, tentando construir uma casa na árvore, com a minha inabilidade com pregos e martelos, né? Lembrei de quando surgiram as lan houses, quando surgiram as casas de videogame, que a gente pagava R$1 para ficar 1 hora jogando Super Nintendo, que você alugava fita, né? Fita, cara, lembro que você assoprava fita do Super Nintendo, né? E eu fiz curso de datilografia lá, e aí quando eu me lembro dessa época, eu consigo lembrar claramente do inverno e claramente de como era o verão. Eu tenho essas duas coisas muito características na minha cabeça. Do inverno eu lembro do vento e do frio que havia, e que mesmo com vento e frio a gente saía para brincar e tudo mais. E aí eu lembro das amenidades da minha mãe na casinha dela, que sempre foi uma casa muito simples, muito, muito simples. A minha mãe nunca quis nem colocar ar-condicionado na casa dela. Mesmo eu hoje oferecendo para colocar um ar-condicionado na casa dela, ela não deixa. Coisas da minha mãe, enfim. E aí eu lembro do pinhão que a gente comia, de tomar quentão, de tomar uma coisa que aqui no sul é considerada quase um pecado, o mate doce, né? Feito com leite e especiarias. E do verão eu lembro de jogar futebol, lembro de domingos preguiçosos e tal. Hoje que eu sou adulto, tenho meu filho, tenho minha casa. Se eu olho para uma foto desse passado, eu olho com muita nostalgia. A minha infância pode nem ter sido tanta coisa assim, sabe? Sim. Mas o sentimento que eu tenho a respeito dela é aquilo que ele fala. Hoje é só uma foto na parede, mas como dói. Você olha, por exemplo, amigos que você perdeu. Cara, não é a coisa mais louca do mundo. Você fala, puta, esse cara que jogava bola comigo quando a gente era criança, morreu. Sim. Você não tem mais a oportunidade. Às vezes uma pessoa dessa morreu sem contato com você, sem você ter podido falar, cara, eu te amava, sabia? Com certeza. Não, e assim, é óbvio que algumas pessoas tiveram uma infância muito sofrida, mas quem não teve uma infância muito sofrida, quem teve uma infância normal, obviamente sente uma saudade tremenda, porque na infância nós temos algo que a gente busca incessantemente quando adultos e que talvez nunca mais teremos de fato, que é a paz. A paz, ela é inerente a qualquer corpo jovem. E talvez no mundo adulto isso já não faça mais parte da nossa existência, porque a gente pode não... Hoje em dia é muito difícil ter paz financeira, ter paz psicológica, ter paz de todos os tipos, ter paz amorosa, e quando você é criança, você tem tudo isso. Você tem paz financeira, paz amorosa, paz existencial, paz de tudo, porque nada te preocupa, você simplesmente só vive. Num dos nossos primeiros encontros, falamos aqui sobre... uma frase que era: a vida com V minúsculo nos atrapalha a viver a vida com V maiúsculo. A criança, ela simplesmente vive a vida com V maiúsculo sem saber que existe a vida com V minúsculo. De forma muito intensa. Exatamente. De forma muito intensa. A criança não tem algumas amarras que o adulto passa a ter. Por exemplo, se nós dois estivermos caminhando no meio da rua e virmos um balanço, é pouco provável que eu fale, ô Cid, vamos sentar ali pra gente se balançar? É verdade. Né? É verdade. Eu li esses tempos um texto que dizia assim: você consegue lembrar qual foi o último dia que você brincou? Sim. Vai ter algum dia em que você e seus amigos vão se reunir, vai ser o último dia que vocês vão brincar juntos. Você falou aí sobre os amigos, coisa e tal. Eu me lembro de um fato que era muito corriqueiro, que era assim: todos nós, mesmo crianças e adolescentes, temos as nossas obrigações, estudar, fazer o dever de casa, coisa e tal, comer, lanchar, tomar banho, não sei o quê. Mas quando tudo isso era terminado, eu e mais 4 amigos, éramos 5 no total,
Posso até falar um nome aqui, era o David, que a gente chamava de Chininha, porque ele tinha um olhinho de japonesinho, o Serginho, o Adílio e o Bruno. E o Bruno era um sexto que de vez em quando andava com a gente, era o Jonas. Então o Bruno completava o sexteto, mas ele não estava sempre junto, eram os 5 que sempre estavam juntos e de vez em quando o Bruno. Então nós nos encontrávamos todos de banho tomado, na porta, todos morávamos muito perto, mas nos reuníamos na porta da casa do Chininha, porque era o que morava mais distante para sair da rua. E aí nós íamos dar uma volta inteira no bairro, andávamos o bairro inteiro conversando e ao final parávamos para comer um hambúrguer que era o cinquentão, que era um hambúrguer de 50 centavos. Era um hambúrguer de 50 centavos com Guaravita. Depois foi melhorando, a gente passou a comprar uma Coca-Cola, um cachorro-quente melhor, um hambúrguer melhor, mas no começo era assim. E era sempre. E não importava. Todo dia a gente se encontrava, caminhava da mesma forma e pronto. Ao ponto de, no dia que o Chininha noivou, eu olhando aquela situação, eu chorei só de vê-lo noivar. Imagina, cara. Porque a amizade de infância é muito forte. Você fica anos sem encontrar um amigo de infância e quando o encontra, parece que foi ontem que você o viu. Não se desfaz esses laços de infância. E o coitado do Drummond, ele teve esse problema, porque aquilo que ele tinha como a identidade de sua origem deixou de existir. Pode ver que ele fala do ferro na alma. Na alma, ou seja, tirou a casa, tirou a origem de algumas pessoas, assim como tirou a dele. E que detalhe, ele não era nenhum miserável. Era uma fazenda. Ele teve gado, ele teve ouro. Teve fazendas. E depois, quando fez o poema, funcionário público. Eu gosto demais, cara, de tudo que o Drummond produziu, porque assim, ele tem uma capacidade de dialogar com quem está lendo. E independentemente do gênero que ele escolha para essa tipologia, sim, né? Você vai pegar, por exemplo, Viagem de Avião, né? Ou você vai pegar O Caso do Vestido, Desaparecimento de Luísa Porto, né? Os poemas dele que são belíssimos, cara. São obras de arte, assim, que ele tá te contando histórias. O Desaparecimento de Luísa Porto é um poema que eu conheci porque eu ouvi a declamação pelo próprio Carlos Drummond, porque tem na internet, tá? Tesouros na internet. Quando eu ouvi, eu chorei, cara. Porque assim, o Carlos Drummond faz uma coisa muito fabulosa. Ele declama o poema lendo como é que ele deveria ser declamado. Sabe, isso eu acho uma coisa fabulosa. Vamos colocar o Drummond mais ou menos aqui dentro da história da literatura brasileira, para quem está assistindo e precisar dessas informações, né, para você entender. Geralmente, nós estudamos o Drummond como um poeta da segunda fase do modernismo. Então, o modernismo foi um movimento estético que nasceu mais propriamente em São Paulo, pela elite paulistana dos artistas, que culminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que, em teoria, inaugurou o modernismo no Brasil. Perfeito? Acontece que o Carlos Drummond seria o poeta da segunda geração. A primeira geração foi chamada de geração heróica, né? Porque eles tentaram vir com bastante força para quebrar os paradigmas da poesia. Na segunda geração, você tem aquilo que a gente vai considerar como uma geração um pouco mais desprendida dessa primeira geração, que foi a do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, enfim. Só que o que acontece? É difícil você dizer que o Carlos Drummond é um poeta, entre aspas, modernista. Porque o fazer poético dele é muito mais amplo. Ele nem está preocupado esteticamente com o fazer poético do modernismo, a não ser no poema No Meio do Caminho. Sim. Talvez só nesse. Mas ele trabalha de uma forma muito mais ampla. Nós podemos dizer que existem 3 fases do Drummond, né?
O eu menor do que o mundo, o eu igual ao mundo e o eu maior do que o mundo. E essas fases são marcadas por uma transição a respeito daquilo que estava acontecendo no mundo. Sim. Né? Você tem lá a Segunda Guerra Mundial, isso impactou muito o Drummond. Ele tem uma fase extremamente existencialista, na minha opinião, é a melhor fase dele. Com certeza. Tá? Inclusive, ele já escrevia no primeiro movimento modernista, só que como os textos dele eram extremamente mais densos, mais complexos, mais existenciais, não tinha como classificá-lo na primeira fase de forma alguma, até porque a primeira fase não teve esse tipo de preocupação. Então ele ficou ali com a poesia de 30, né? E nessa segunda geração, que é uma geração com uma preocupação maior sobre as nossas funções no mundo, sobre eu tô aqui para quê, para onde eu, né, porque eu vim, para onde eu vou, e talvez isso o incomodasse já desde a infância, porque onde era a origem dele, era só uma foto na parede. Exato, e ele consegue mostrar, partindo de questões bem pessoais, como é que isso aflorava, né? E como ele torna isso universal. E agora eu acho que eu consigo responder a pergunta do nosso colega, do Henrique, qual é a grande diferença entre o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade? Primeiro, o Manuel Bandeira tem a sua poesia quase que 100% autobiográfica, tá? Ele é muito autobiográfico mesmo, tem muita força dessa autobiografia. Quando nós pensamos no Carlos Drummond, ele consegue transitar pelas temáticas de forma mais fluida. Tá? Então, por exemplo, ele tem um livro inteiro sobre poemas de amor. Amar se aprende amando. Né? Ele tem um livro inteiro sobre reflexões existencialistas, que é Sentimento do Mundo. Ele tem um livro sobre desesperança, que é o José e a Rosa do Povo. Então, cara, é muita coisa assim. Eu gosto muito dos dois, mas eu posso dizer que o Carlos Drummond tem mais temas do que o Manuel Bandeira. Inclusive, quando ele começou a escrever, ele já estava preparado para isso, né? Porque ele entrou num jornal pequenininho, e disse que queria ajudar o dono ali do jornal, e o rapaz olhou para ele e falou assim: tá, mas você está disposto a escrever sobre o quê? E ele disse: sobre tudo, sobre qualquer coisa. E ele escreveu poemas, escreveu contos, foi jornalista, e talvez tenha sido ele, eu não posso afirmar com certeza categórica, mas se ele não foi o responsável, ele foi um dos responsáveis por tornar a crônica literatura de fato. Ah, sim. Porque ele dizia: jornalismo é literatura, e ele transformou a crônica num gênero maior, que sempre, né, que sempre não, mas que no início era tida como um gênero menor. Eu acho que, assim, quem conseguiu ter uma competência literária tão grande quanto o Drummond na crônica foi o Lima Barreto, né? Mas o Drummond, é porque o Drummond é a personificação da poesia, cara. Então tudo que ele faz, mesmo escrevendo de forma prosaica, é de um lirismo muito grande. Para você que não sabe, estamos falando coisas sobre o estilo do Carlos Drummond. É raro você pegar muitos poemas do Drummond que sejam sonetos, porque ele não se prende à métrica. Ele tem como características adotar o verso branco e o verso livre, tá? Então, é o que a gente chama de versilibrismo. O que é o verso livre? Sem metro. Ou seja, sem se preocupar com escansão poética, sem se preocupar com quantas sílabas você tem ali, né? Sem metrificar. E não é porque não sabia, não. Não é porque não sabia. Eu trouxe um poema aqui que nesse poema ele se preocupou e é tido como o melhor poema de todos os tempos.
escolhido pelos grandes críticos literários, não é por mim, pelo Pablo, agora não. Fiquei aqui pensando o que foi que você trouxe, cara. Tu já tá doido para que eu... Lógico. Então vamos lá. Deixa só eu falar o resto das características dele. Ele também tinha a história do verso branco, que é o verso sem rima, tá? É muito difícil você adotar esse estilo e ser relevante, sabe? Eu gosto de escrever nesse estilo quando eu escrevo poemas. Gosto muito por causa da inspiração que eu tenho no Carlos Drummond, mas eu vou te falar, é muito difícil você escrever dessa maneira e não parecer só um palhação. É verdade. Só um palhação jogando palavras ali. O Drummond era... Cara, ele era ele era, de fato, um ourives. Ele sabia onde colocar cada palavra, cara. Ele era fora de série. Vai lá, Cid. Ó, eu trouxe A Máquina do Mundo. Esse poema é escolhido pelos críticos literários como o melhor poema do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Antes de o Sidney ler, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia o meu doutorado, eu tinha uma disciplina que se chamava Lírica e Sociedade. Quem ministrava essa disciplina, o professor Antônio Donizete da Cruz. Um abraço, professor Donizete, um dos maiores pesquisadores do Brasil no campo da literatura comparada e o maior pesquisador sobre Helena Collodi. Pra você ter ideia, tá? Tanto é que a família mandou para ele todos os arquivos da Helena para que ele pudesse analisar e ele era para que ficassem com ele. E ele teve a grandiosidade de espírito de fazer assim: já analisei, pessoal, tomem de volta. Que legal, hein? É uma pessoa fabulosa. O Donizete me deu uma aula de 7 horas sobre esse poema. Um espetáculo, cara, um espetáculo. Manda ver. Não, mas intercaladas? Momentos intercalados ou sem parar ainda? Manhã e tarde a gente só teve o horário do almoço. Caraca, e era um grupinho de quantos alunos? Uns 17, mais ou menos. Não, que momento, hein? Porra. Que momento. Vamos lá, ó. Vou começar aqui. Pablo teve uma aula de 7 horas com um dos maiores conhecedores, então também vai contribuir bastante aqui. É um poema que teve uma preocupação de estrutura, tem ali sempre tercetos, que são estrofes de 3 versos. Ele é decassílabo, ou seja, ele traz ali as 10 sílabas e ele dialoga com os Lusíadas. Só que, diferentemente do que aconteceu em Os Lusíadas, quando o Vasco da Gama teve ali o contato com a máquina do mundo através da ninfa Tétis, é isso mesmo? Isso aí. Ele teve uma postura diferente do Drummond. Ele ficou feliz por ter noção da existência. Ele teve uma postura daquele que vê o copo meio cheio. Ele era uma pessoa positiva. O Drummond viu o copo meio vazio, era um cara mais desanimado em relação a isso. Então olha só que o poema é lindo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco. Se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu. Para quem, de a romper, já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos.
abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz algum ou sopro ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, ausculta. Essa riqueza assombrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre, o que se prolonga até nos animais, e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original, e seus enigmas, suas verdades altas, mais que tantos monumentos erguidos à verdade. É a memória dos deuses e o solene sentimento da morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para o seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abranda e, mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que, entre os raios do sol, ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto, e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, e em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo, baixei os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta, e que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Fundamentalmente, é o recorte da passagem da vida de um homem que vê, que tem a possibilidade de contemplar como é que o mundo funciona. Né? Foi revelado o segredo do mundo para ele, naquele momento. É essa cena que ele está recortando. Ele dialoga com o Vasco da Gama nos Lusíadas, mas o início, primeiro verso, é um diálogo com a Divina Comédia.
essa parte do como meu pau milhasse e tudo mais, é o início quando o Dante fala, né, que ele se encontrava no meio dos 30 anos quando foi encurralado. E aí é como se fosse a ideia de que no meio da vida ele para analisar isso. E veja como é pesado ter a consciência do funcionamento do mundo. Sim, ele se sente pequeno. Ele não vê aquilo como uma bênção. E isso é a grandiosidade da poesia, na minha opinião, do Drummond. Ele tenta dar essa demonstração para a gente de que algumas coisas que a gente diz que gostaria de fazer ou pensa que gostaria de fazer, a gente realmente não tem dimensão. Se, por exemplo, para uma pessoa extremamente religiosa, Deus aparecesse, tocasse sua fronte e dissesse: agora você terá o conhecimento de todas as coisas. Uma mente humana não conseguiria ser capaz de processar tudo isso. É muito pesaroso. Então, um homem comum olhar como é o funcionamento do mundo é um pesar gigante para ele. E por isso ele volta caminhando com as mãos pensas. Sim. Mas isso, por exemplo, isso me chama a atenção. Tem coisas que talvez não sejam realmente tangíveis, explicáveis, mas ele foi expulso de um colégio católico, um colégio jesuíta, provavelmente um Santo Inácio da vida, e ele foi expulso por um professor de língua portuguesa. Ele foi abusado com um professor de língua portuguesa, mas não por conta da gramática, e sim por conta de provavelmente uma discussão religiosa. Muito provavelmente, uma vez que ele era ateu. E ele criticou muito a forma como os justos o julgaram. Então ele falou, e ele até diz isso: eu falei tão mal dos padres já reclamei tanto da igreja que agora já estamos quites. Mas nesse momento ele traz uma postura, mas a postura verdadeiramente cristã. Sou menor que um grão de mostarda. Uhum. É isso que me faz pensar ao ler A Máquina do Mundo. Eu gosto do fato de ele, mesmo sendo um poeta ateu, dialogar com a cultura popular. Uhum. Ele não abandona a ideia de uma divindade. Ele dialoga com a cultura popular. Então ele faz menção a Deus diversas vezes, né? Deixa eu ler um aqui dele, um dos meus favoritos, para a gente poder discutir. Aqui. Vamos lá, presta atenção que esse poema aqui para mim é um poema fabuloso, tá? Eu exagerei, eu falei que era o melhor poema de todos os tempos, de toda a história, mas foi pelos críticos considerado o melhor poema brasileiro de todos os tempos. Desaparecimento de Luísa, esse é o título. Cara, a estrutura que ele usa aqui, isso é muito bonito, Sidney. Parece uma notícia de jornal, sabe, no classificado. Pede-se a quem souber do paradeiro de Luísa Porto, avise sua residência, a Rua Santos Olhos, 48. Previna a urgente, solitária mãe enferma, entrevada há longos anos, erma de seus cuidados. Pede-se a quem avistar Luísa Porto, de 37 anos, que apareça, que escreva, que mande dizer onde está. Suplica-se ao repórter amador, ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte, a qualquer do povo e da classe média, até mesmo os senhores ricos, que tenham pena de mãe aflita e lhe restituam a filha volatilizada, ou pelo menos deem informações. É alta, magra, morena, rosto penugento, dentes alvos, sinal de nascença junto ao olho esquerdo, levemente estrábica. Vestidinho simples, óculos, sumida há 3 meses, mãe entrevada chamando.
Roga-se ao povo caritativo desta cidade que tome em consideração um caso de família digno de simpatia especial. Luísa é de bom gênio, correta, meiga, trabalhadora, religiosa. Foi fazer compras na feira da praça, não voltou. Levava pouco dinheiro na bolsa. Procurem Luísa. De ordinário, não se demorava. Procurem Luísa. Namorado, isso não tinha. Procurem. Faz tanta falta. Se todavia não a encontrarem, nem por isso deixem de procurar, com obstinação e confiança que Deus sempre recompensa. E talvez encontrem. Mãe, viúva pobre, não perde a esperança. Luísa ia pouco à cidade, e aqui no bairro é onde melhor pode ser pesquisada. Sua melhor amiga, depois da mãe enferma, é Rita Santana, costureira, moça desimpedida, a qual não dá notícia nenhuma, limitando-se a responder, não sei, o que não deixa de ser esquisito. Somem tantas pessoas anualmente numa cidade como Rio de Janeiro que talvez Luísa Porto jamais seja encontrada. Uma vez, em 1898 ou 9, sumiu o próprio chefe de polícia, que saíra à tarde para uma volta no Largo do Rossio e até hoje. A mãe de Luísa, então jovem, lendo um diário mercantil, ficou pasma. O jornal embrulhado na memória. Mal sabia que o casamento curto, a viuvez, a pobreza, a paralisia, o queixume seriam, na vida, seu lote. E que sua única filha, afável, posto que estrábica, se diluiria sem explicação. Pela última vez, e em nome de Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, procure a moça. Procurem essa que se chama Luísa Porto e é sem namorado. Esqueça a luta política, ponham de lado preocupações comerciais, percam um pouco de tempo indagando, inquirindo, remexendo, não se arrependerão. Não há gratificação maior do que o sorriso de mãe em festa e a paz íntima consequente às boas desinteressadas ações por orvalho da alma. Não me venham dizer que Luísa suicidou-se. O santo lume da fé ardeu sempre em sua alma. Pertence a Deus e a Terezinha do Menino Jesus. Ela não se matou. Procurem-na. Tampouco foi vítima de desastre que a polícia ignora e os jornais não deram. Está viva, para consolo de uma entrevada e triunfo geral do amor materno, filial e do próximo. Nada de insinuações quanto à moça casta e que não tinha namorado. Algo de extraordinário terá acontecido, terremoto, chegada de rei, as ruas mudaram de rumo para que demore tanto. E a noite, mas há de voltar, espontânea ou trazida por mão benigna, o olhar desviado e terno, canção. A qualquer hora do dia ou da noite, quem encontrar avise a Rua dos Santos Olhos. Não tem telefone, tem uma empregada velha que apanha um recado e tomará providências. Mas se acharem que a sorte dos povos é mais importante e que não devemos atentar nas dores individuais, se fecharem os ouvidos a este apelo de campainha, não faz mal. Insultem a mãe de Luísa, virem a página. Deus terá compaixão da abandonada e da ausente. Erguerá a enferma e os membros perclusos já se desatam em forma de busca. E Deus lhe dirá, vai, procura tua filha, beija e fecha para sempre em teu coração. Ou talvez não seja preciso esse favor divino. A mãe de Luísa, somos pecadores, sabe-se indigna de tamanha graça. E resta a espera, que é sempre um dom. Sim, os extraviados um dia regressam, ou nunca, ou pode ser, ou ontem. E de pensar realizamos. Que era apenas sua filhinha, que numa tarde remota de cachoeiro acabou de nascer e cheira a leite, a cólica, a lágrima. Já não interessa a descrição do corpo, nem esta, perdoem, fotografia. Disfarces de realidade mais intensa e que anúncio algum proverá. Cessem pesquisas, rádios, calai-vos. Calma de flores abrindo no canteiro azul onde desabrocham seios e uma forma de virgem inata nos tempos. E de sentir compreendemos. Já não adianta procurar minha querida filha Luísa, que enquanto vagueio pelas cinzas do mundo, com inúteis pés fixados, enquanto sofro e sofrendo me solto e me recomponho, e torno a viver e ando, está inerte, gravada no centro da estrela invisível,
amor. Lindo, né? Cara, esse poema aqui Agora, me acaba, velho. quando você... No meio da leitura, eu já pensei numa outra coisa aqui interessante, que tem a ver com o Drummond, você e o Chico Buarque. Então vamos lá. Você trouxe uma vez aqui uma música do Chico Buarque, que era da Geni. Sim. Que tinha o formato similar com este poema na sua construção, um hibridismo, né, um poema que tem uma pegada prosaica. E o Drummond, ele era escancaradamente declarado fã do Chico Buarque. E aí, olha só como é que a estrutura da Geni, né, do texto da Geni, comunga com a estrutura do texto da Luísa. E, cara, você ia fazendo a leitura e eu só conseguia pensar nisso. E outra, a forma como o Chico Buarque conseguiu fazer uma música tão grande num formato de prosa e que foi cantada por ele num ritmo adequado e muito difícil, porque não é qualquer um que consegue fazer aquilo. E você agora há pouco acabou de dizer que ouviu o Drummond declamando um poema como deveria ser declamado. Isso só me mostra como ele tinha uma noção muito grande da musicalidade. Porque além de ser fã, né, descaradamente do Chico Buarque, declarado por ele fazia traduções dos Beatles. Então ele era um cara fã de música de fato, então ele tinha um domínio muito grande da música, e isso é demonstrado aí, porque você pode ver, você fez a leitura inteira, é uma estrutura prosaica, mas ainda assim não perde o ritmo, não perde o fôlego. E eu acho assim, é muito bonito, porque você começa a ler esse poema e fica bem evidente que é a mãe da Luísa que está escrevendo esse anúncio, mas ela não está dizendo assim, ó, desde o começo, falem para mim da Luísa, eu estou entrevada. Ela tenta utilizar uma estrutura de um tipo de anúncio, mãe entrevada, né, carente de seus cuidados. E aí, quando você lê na primeira parte, você fica pensando que ela quer que a Luísa volte só por causa dos cuidados, mas fica claro no fim do poema que não é pelo amor, ela amava a Luísa. Né? E é que, cara, essa história é uma história muito... Por que para mim ela fala muito forte? Porque a minha mãe, quando tinha 18 anos, fugiu de casa. Minha mãe morava em São Paulo e ela fugiu de casa. E ela fugiu para Cascavel, para cá. E aí ela ficou sem falar com a família dela aproximadamente 33 anos. Nossa... E um dia ela me contou essa história. Um dia que estávamos só eu e minha mãe. E aí, quando ela me contou, eu falei assim, viu, mas você sabe se tua mãe e teu pai estão vivos ainda? Ela falou assim, eu não sei de nada. Faz mais de 30 anos que eu não falo com eles. Eu falei, então me diga o nome deles. Porque eu até então não sabia, cara. Eu não sabia que aquele era o nome deles, né? Vô e vó, se eu tive tio. Eu cresci imaginando que eu não tivesse vô nem vó e que minha mãe fosse filha única. Daí ela me contou. E eu fui pro computador e fiquei 3 dias. Cacei e achei todo mundo. Minha avó estava viva. Meu avô estava vivo. Meu avô tinha um problema pulmonar, né? E aí eu consegui o telefone deles, do meu tio. Liguei para eles. E aí a minha mãe falou com o meu tio e depois falou com a minha avó. E aí ela falou assim, eu queria que você viesse nos visitar, falou para minha mãe. Agora olha aqui a história da Luísa Porto. O meu tio falou, manda uma foto para eu saber como é que a sua mãe está. Mandei. Cara, foi uma coisa espetacular. Quando ele abriu a foto para minha avó ver, a minha avó falou assim, Zé, aumenta um pouquinho a foto, porque a Vera tem uma marca de nascença, ela tem uma marca que ela teve, acho que era varicela, uma coisa assim, uma marquinha que fica aqui assim na testa dela, só aumenta um pouquinho para eu ver.
Na hora que ela aumentou, minha avó viu e falou: é a minha filha. E aí, cara, eu enxergo no narrador dessa história, que ao mesmo tempo é o eu lírico, eu enxergo a história da minha avó. Porque uma das últimas vezes em que eu estive em São Paulo, eu estava lá na casa dela, e ela me contou o que ela fez durante dos 30 e poucos anos que minha mãe passou, né, sem dar notícia. O que ela fez nos primeiros 25 anos. Nossa. Cara, ela me contou que ela foi em tudo quanto é lugar, tudo quanto é religião, foi no programa do Ratinho. Eu tô morrendo de curiosidade pra perguntar por que eu tô meio... Cara, essa é uma história que nem a gente sabe direito. Segundo ela, uma amiga dela de São Paulo veio trabalhar em Cascavel e falou que essa era uma cidade muito legal, uma cidade que estava sendo construída agora e que era muito interessante aqui. Minha mãe nunca tinha viajado para o sul. E ela pensou, se eu pedir para minha mãe, ela não vai deixar. Ou seja, não foi uma briga. Não. Bem, segundo ela, né? Sim. Mas como é que eu vou saber? Sim. Não, mas uma briga pelo menos Eu os pais perguntei para sabem, minha né? avó. Eu perguntei para minha avó. Minha avó falou que não teve nada. Que simplesmente um dia ela acordou e minha mãe tinha espiritado. Minha avó foi no programa do Ratinho, foi em todos esses programas de auditório, pediu para encontrar minha mãe. Aí ela falou que disseram para ela, cara, olha que coisa louca. Disseram para ela que viram a minha mãe por volta das 5 horas passando em tal lugar, lá em São Paulo, num local lá. E obviamente não era ela. Obviamente não era, que minha mãe não estava lá, estava aqui. A minha avó, ela falou que ela passou 5 anos junto com meu avô, indo todos os dias. Meu Deus. Das 16 e ficava até as 19. Os dois ficavam sentadinhos assim, olhando para ver se eles enxergavam a minha mãe. Incrível, hein? Então, quando eu leio esse poema, cara, eu acho ele assim tão ao mesmo tempo tão bonito quanto dolorido, sabe? Sim, sim. Uma coisa muito louca. Mas e hoje? Hoje elas se dão bem. Falam pelo telefone, minha mãe visita, minha avó vem. Minha avó tá bem velhinha já. Vai fazer 90 anos agora, mas muito lúcida. A minha avó é um amor de pessoa. Minha mãe puxou 100% para ela, depois que eu conheci, né? Cara, que história, hein, Pablo? Dá um livro, cara, essa história. Dá. Não sei como é que você ainda não escreveu sobre isso, homem. Porque, infelizmente, ultimamente eu tô mais... montando coisas mais de trabalho, sabe? Sim, não, e a vida às vezes nos atrapalha um pouco quando a gente tá no ritmo, né? Quando a gente começou aqui, acho que anunciamos que o Pablo tinha feito um livro e eu estava fazendo a resenha crítica desse livro para poder fazer o prefácio. Comecei ali empolgado, coisa e tal, e aí de repente minha mulher ficou hospitalizada durante 16 dias e aí minha vida virou de pé, né, pro alto, de pés à cabeça, e aí eu já não consegui mais no rumo, mas tô aí me organizando para voltar Fica a fazer. Tranquilo. Então, cara, é muito louco, né? E assim, o Drummond tem essa capacidade de ter uma percepção tão boa do ser humano que cada poema dele consegue falar com uma pessoa de forma diferente. Existem, é claro, poemas que são mais icônicos por terem uma interpretação mais complexa. Por exemplo, a maior parte das pessoas que eu conheço, inclusive professores do campo da literatura, não consegue interpretar o poema Quadrilha, do Drummond. E é um poema curtinho, bem legal, mas as pessoas não conseguem interpretar. Já leram o poema Quadrilha? Então... Já tá com ele engatilhado? Se você tiver com outro aí, pode puxar. Muito. O meu já tá aqui. Ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos.
Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Deixa eu contar uma coisa engraçada sobre isso. Esse poema que eu acabei de ler tá no letras.br e o vídeo que tá sobre esse poema é um vídeo meu. Ah, que legal! Em que eu faço análise desse poema. Que legal! Você já parou pra pensar sobre esse poema, Sidney? Alguma vez, assim? Eu quero trazer uma reflexão para mostrar como a admiração por parte do Chico Buarque também era recíproca. Olha um trechinho aqui da música Flor da Idade. Carlos Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava a filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Cara, que legal isso, né? Muito que legal top. isso. Viu? E do jeito que você está declamando, me parece uma valsa. Sim, né? Um ritmozinho ali, né? Por um acaso ela é parece uma valsinha, tá? Mas você vê, cara, isso eu achei demais, que revelações, hein? Se você não conhecer isso, você só vai descobrir nos literatos, cara. Só. Não, esse momento aqui é muito legal, né, cara? É coisa assim, é como o cara, por exemplo, falar assim, e você já deve ter escutado muito isso, eu detesto literatura. A aula de literatura era péssima, porque foi a aula que ele teve na escola. Então, obviamente, ele não gostava, até porque os livros eram empurrados goela abaixo e, em muitas situações, não eram livros para aquela idade. Então, por exemplo, um menino de 12 anos não tem condição de entender o Esaú e Jacó do Machado de Assis, nem por exemplo. fodendo. De jeito nenhum. Então, é óbvio que isso traz traumas. Eu não gosto de ler, eu detesto ler. E aí eu fico me perguntando, como é que alguém pode detestar a leitura? Como é que alguém pode dizer que não gosta de ler? Porque a leitura nos faz passear por diversos mundos e nos enriquece culturalmente e metamorfoseia toda a nossa alma. É algo sublime de fato. E, por exemplo, esse momento que a gente tem aqui nos literatos não é um momento que a gente viu, por exemplo, na escola, mas talvez tenha sido um momento que você e eu vivemos algumas vezes na graduação. Você relatou aqui agora que viveu na época do doutorado, porque algumas aulas de fato foram profundas e provavelmente nos fizeram ficar apaixonados por esse universo literário, assim como alguns que estão agora nos assistindo também. Com certeza. Alguma coisa em algum momento fez com que eles se apaixonassem por esse mundo da literatura. Você veja, aí vamos pegar essa composição da quadrilha e pensar. A não ser que nós estejamos falando de bandidos, o que não é o caso. Não é o caso. A quadrilha acontece em que momento? Festa junina? Festa junina. E a gente dança quadrilha pra quê? A quadrilha culmina no quê? Tem o casamento, né? Na quadrilha. Tem a quadrilha termina no casamento. E é um momento do amor. Que é o casamento da roça, né? Exato. Pois é. Aqui, a primeira coisa que o Carlos Drummond faz é evocar essa sua memória de saber o que é a quadrilha na festa junina e que termina com o casamento. Quando você dançou festa junina? Eu não só dancei, como eu já fui o noivo e a noiva. Ah lá. Pois é. Às vezes, quando você dança na festa junina, você não dança com alguém de quem você não gosta? Acontece. Você é obrigado a dançar. Claro. Até porque você vai rodando. Você tem o seu par, mas em determinados momentos da dança, você vai trocando de par. Ou seja, vamos imaginar que você se chama João e você ama a Tereza, mas a Tereza não te ama.
vocês são obrigados a cada um dançar com um. Pois é, o João amava a Teresa. A Teresa amava o Raimundo, que amava a Maria, que amava o Joaquim, que amava a Lili, que não amava ninguém. Tá? Agora, ele apresentou os personagens da quadrilha. E lembra que a quadrilha culmina no casamento? Ele vai dizer para nós, aqui agora, qual foi o destino de cada um. João foi para os Estados Unidos. Ele falou se ele casou ou não? Não casou. Teresa para o convento. Não casou. Raimundo morreu de desastre. Não casou. Maria ficou para a tia. Não casou. Joaquim suicidou-se. Não casou. Nenhum deles ficou com a pessoa que amava. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O que isso é importante para nós? A única que casou foi a Lili. Qual é a característica da Lili na apresentação dos personagens? Não amava ninguém. Ele está dizendo aqui que para casar não precisa ter amor. Rapaz, eu acho que eu vou pegar pesado agora, hein? Calma, você vai bater no que eu vou bater. Então vai. Drummond tinha um caso extraconjugal. Era sobre isso que você ia falar? Não. Não? Ih, então entrei por outro caminho. Bate logo agora para daqui a pouco a gente bater do caso extraconjugal. Todos os personagens da história só tem nome. Nenhum deles tem sobrenome. O único que tem sobrenome não tem nome. Então a Lili, que era a que não tinha sobrenome e a que não amava ninguém, casou com alguém que não tem nome, mas tem sobrenome. Sim. Ou seja, ele está mostrando nesse poema que às vezes o amor nem gera casamento, que o que gera casamento é o sobrenome. O interesse. Assim como numa quadrilha que a gente dança na festa junina, o casamento é arranjado. Sim, total. Não é? Agora vai. Bem, eu ia falar sobre um trecho, você deve ter alguns poemas que deve ter aí achado, ele tem alguns poemas inéditos após a morte, como é o caso da Bunda, que você já até trouxe aqui uma vez, mas ele teve um caso, ele foi casado, esse trecho tem que ler. Drummond foi casado por 62 anos com Dolores Dutra de Moraes, porém, durante 36 anos, Lígia Fernandes, 25 anos mais jovem que o poeta, e Drummond namoraram, como eles preferiam chamar o caso extraconjugal. Ou seja, eles chamaram, a gente namorou. Era amante dele, ele era amante dela, mas a gente namorou. Se conheceram em 1951 no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde trabalhavam. Eles se viam todos os dias, mesmo depois de o poeta se aposentar. Drummond fez várias poesias para ela e deixou pelo menos 3 livros de poemas inéditos, além de manuscritos de Lição de Coisas e Boitempo. Lígia morreu em 2003 e seus familiares recolheram o material. Até hoje se recusam a divulgá-lo. Um tesouro perdido. Cara, e se eu contar para vocês que existe um poema do Carlos Drummond que envolve um homem e 2 mulheres e que as duas chegam a conversar a respeito do relacionamento entre elas e o homem, chamado O Caso do Vestido. Provavelmente ele externou aí a relação dele. Uma relação poliafetiva. E olha que loucura. O ponto de vista do eu lírico é da mulher traída, que recebe o marido no fim do poema como se nada houvesse acontecido. Vocês que estão assistindo aí, digam para nós o seguinte. Geralmente por esse horário que a gente começa a diminuir a intensidade para encerrar.
Digam para nós aí se vocês gostariam de que nós lêssemos esse poema O Caso do Vestido, ou se vocês preferem outro poema do Drummond para a gente analisar, enquanto o Sidney escolhe o dele aí. Não, eu tô aqui, na verdade, porque a vida é muito louca. Rolou todo esse assunto, eu não posso ignorar isso. Eu tenho um amigo que estudou comigo no ensino fundamental, chamado Leandro Jonathan. E ele foi o primeiro caso de casamento poliafetivo no Rio de Janeiro, num cartório que é conhecido por isso, sabe? Foi o primeiro casamento gay, o primeiro casamento poliafetivo. É um cartório no Rio de Janeiro. Progressista, né? E ele escreveu um blog que ajuda a casais que têm essas relações poliafetivas a conversarem com a família, a tentarem não sofrer tanto. E eu auxiliei na época do blog, fazendo revisão, e ele escreveu um livro, vai ser publicado agora, eu fiz a revisão do livro. Ah, era esse que você estava revisando? Eu, minha esposa e nossas namoradas. Olha a capa. Cara, cada imagem que tá aí tem relação com uma das histórias. que coisa mais interessante. Maneiro, né? Porra. Aí foi legal que ele... Aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo citar aqui logo. Tá logo aqui no início, ó. Conforme eu fiz a revisão, ele pediu para que aparecesse a revisão, ó. Ali o meu nome. Que legal. Bacana, né? Aí eu me lembro que quando eu apresentei para minha esposa, a primeira coisa que ela falou: quero você andando com esse menino não. Mas deu tudo certo. E aí, galera, vocês vão querer escolher algum poema do Drummond para que a gente analise? Ou vocês querem O Caso do Vestido? Ou querem... Cid, você tinha separado algum outro para nós? Não tinha separado. A gente já trouxe uma vez, acho que um poema do Drummond para cá, que foi a Rosa do Tempo? Foi a Rosa de Hiroshima, não foi a Rosa de Hiroshima? Não sei se foi a Rosa de Hiroshima ou se foi um outro. Mas a Rosa, esse é fenomenal, né? Tem a ver com um momento ali. O mais famoso dele, o José, né? Aí tem o poema de Sete Faces também, que é famosíssimo. A gente já analisou o No Meio do Caminho. O No Meio do Caminho foi muito interessante, né? Porque você mostrou que ele, na verdade, fez só uma brincadeira, mas que ele ficou ali com uma das grandes referências existencialistas, né? Pro nosso mundo. Ó, o Antônio fez uma pergunta aqui. Pablo, é possível ter certeza de que sua interpretação do poema Quadrilha é a interpretação certa? E se você tem amigos professores que divergem de você sobre a interpretação desse mesmo poema? Antônio, existe uma teoria dentro dos estudos literários que é o seguinte: você interpreta aquilo que está dentro dos limites hermenêuticos do texto, ou seja, você interpreta o que dá para interpretar. Você vai até o ponto em que o texto te dá lastro, certo? Quando você ultrapassa a interpretação sem que haja lastro textual, somente aí você pode dizer que uma interpretação está errada. Agora, uma interpretação pode divergir de outra, contanto que existam lastros interpretativos, sem problema. Porque a interpretação é sempre formada por, pensando no texto, o texto, quem o escreveu e quem o leu. O contexto da escrita, o contexto da leitura, tudo isso somado vai gerar uma interpretação para nós. Então, falar em interpretação certa ou errada é um ponto de discussão. É uma questão muito sensível, nós não utilizamos, na verdade, essa terminologia. Só falamos em interpretação que é extrapoladora quando alguém faz uma interpretação que não está lastreada pelo texto. Sim, e no caso do poema Quadrilha, eu acho que talvez uma divergência só no ponto final.
Porque assim, o resto todo, acho que não tem para onde fugir. É uma quadrilha e notoriamente é uma quadrilha de festa junina e não uma quadrilha de bandidos, de corruptos e por aí vai. Talvez a única coisa que possa não ser captada por um professor ou por outro é a parte final do casamento pelo sobrenome. Exato. Fora isso, eu acredito que todo mundo caminha para o mesmo, né, fim. Para a mesma ideia que está ali, A mesma né? ideia. Não tem, eu, pelo menos, não consigo vislumbrar algo fora disso. E aí, por isso que digo, talvez o fim, a questão do sobrenome, não seja percebida por alguns e não necessariamente quer dizer que a sua interpretação está certa e a do outro errada, ou a do outro errada e a sua certa. Só mostra que um captou o que o outro não captou e que talvez só tenha captado por ter essa vivência, por ter esse conhecimento, por ter esse repertório cultural, e o outro talvez por não parar para pensar nessa situação. Talvez não perceber determinados ganchos, né? E perceber outros, isso é muito comum. Sim. Isso acontece demais. É por isso que nós temos os estudos literários, porque daí cada um se dedica a fazer essa compilação de análises dos autores. Exatamente. Muito bem. Vamos agora finalizar com a escolha de 3 poemas cada um, para que vocês leiam em casa e tirem suas conclusões, tá? Sidney, você pode pensar em 3 poemas do Drummond, eu vou escolher 3 aqui, que na minha opinião são soberbos, alguns eu já analisei, outros ainda vou analisar mais para frente, mas vocês também são bem-vindos a sugerir o assunto da próxima semana, qual vai ser o poeta, qual vai ser a abordagem, tá? Para vocês lerem daqui até a nosso próximo encontro, eu sugiro Consolo na Praia, do Drummond. Esse foi minha prova de aula. Foi? Minha prova de aula. Eu tive que fazer Consolo na Praia, porque o tema era assim, era a poesia de Drummond dialogando com o existencialismo de Sartre. Ah, eu adoro esse poema, cara. E ele é totalmente existencialista. Ele é bom demais. É muito bom, muito bom. Então, Consolo na Praia. O segundo, Morte do Leiteiro. Ah, esse é top demais. A Morte do Leiteiro é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tá? E o terceiro, que eu vou deixar aqui para vocês lerem, talvez uma escolha meio óbvia, mas não poderia deixar de ser o poema de 7 Faces, que tem uma interpretação muito legal e para quem não conhece é meio que o cartão de visitas. Posso finalizar lendo esse poema? Fique esse à poema vontade. É muito lindo, ó. Poema de 7 Faces. Quando nasci, o anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Esse poema é uma delícia, né, cara? É uma delícia. Não, e aí, sabe o que é engraçado, Pablo? Por exemplo, já deve ter refletido sobre isso. O poema é lindo pra caramba, um monte de coisa aqui pra você avaliar, e aí ele cai, por exemplo, no vestibular e pega a parte do bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas para falar apenas de uma metonímia. Aham.
Ele se resume ao mundo do vestibular, a uma metonímia. A uma metonímia. E não sabe que, por exemplo, é um recorte da juventude do Drummond e que aí ele está falando sobre as mulheres, cara. Ele está falando sobre as mulheres, né? As pernas brancas, pretas e amarelas. E daí, assim, ó, ele está falando do desejo sexual. Tanto que ele pode falar assim, para que tanta perna? Pergunta o meu coração. Meu coração, que em tese tem que ser de uma pessoa só. Mas meus olhos não perguntam nada. Porque ele quer olhar. Por causa do desejo, da volúpia. E ele é danadinho. Já deu E aí quando ele fala assim, ó, um anjo torto, desses que vivem na sombra, diz, vai, Carlos, ser goste na vida. Goste é o cara que faz tudo errado. Sim, pô, vai errar, pô. Vai fazer o que te dá vontade, o que te der na telha. É o verdadeiro carpe diem. Exatamente. E aí, ó, Antônio, eu vou só dizer que ele escreveu para nós, desculpa se mostrei arrogância na minha pergunta. De forma nenhuma, cara. Não, eu não vi nada disso, não. Sua pergunta foi muito colaborativa, na verdade, tá? Sidney, já manda a palavra final pros, como diz o Otávio, pros amiguinhos de casa. Então, olha só, meus amores, só reforçando, esse momento aqui pra gente é muito legal, mas também dependemos de vocês. Então, curte aí, compartilha, né? Dá o like aí, compartilha, manda para quem você sabe que gosta desse momento literário e reveja os outros encontros, porque nós já falamos aqui sobre, poxa, o nosso... A gente já falou de Machado de Assis. A gente já... Cara, foi tudo por aqui já. Shakespeare já teve comentário sobre Shakespeare, já teve comentário do Lima Barreto, do Fernando Pessoa, teve muita coisa. João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Inclusive, a gente tem que trazer um dia Rubem Fonseca. Um dia só sobre esses caras. Assim, a gente já começou, né? Já teve... Semana passada a gente falou sobre o Machado de Assis, hoje sobre o Drummond, e a gente pode continuar aí. Vocês podem sugerir. Colocar ali nos comentários, né? Porque assim, vocês participam aqui desse momento ao vivo, mas... Depois é importante colocar ali nos comentários, poxa, eu gostaria de ver também o Guimarães Rosa, a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector, o José de Alencar, sei lá, ou então, poxa, vamos trazer um tema, como a gente já combinou aqui, a gente pode até fazer uma sequência de 7 semanas com os 7 pecados capitais. Boa, eu acho ótimo, cara. Ou, gostaria de que vocês selecionassem os 10 melhores poemas de amor de todos os tempos e analisassem. Então, assim, estamos aqui para isso e vocês podem dialogar com a gente o tempo inteiro. Não existe canal mais aberto para o diálogo do que o nosso nessa situação, até porque aqui a nossa preocupação não é uma prova, não é uma questão, a nossa preocupação é o texto e o enriquecimento. Transmitir o amor que a gente tem pela literatura, né? Você, inclusive, que tem amigo, que é jornalista, que trabalha na rádio, na TV, pega o link desses nossos vídeos e manda para eles e fala sobre o trabalho que a gente tem feito, cara. Assim você nos ajuda mais ainda, porque essas pessoas vão ver um trabalho inusitado. O Sidney não tá aqui, eu e ele não estamos fazendo desafio da dancinha, né? Não estamos fazendo uma coisa assim, tipo, sei lá, um TikTok. A gente tá numa conversa... Não estamos nem vendendo nada. Não estamos nem vendendo nada. A gente está numa conversa aqui sobre um assunto que é muito bom e que a gente quer transmitir para vocês da melhor forma possível, entendeu? Isso chega de graça para vocês. Então, dá aquela força aí para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Com certeza. Meus amores, ó, é um prazer estar na presença de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!